Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 1 ao 7. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, versículos de 1 ao 7, cartas às igrejas da Ásia. Nós vamos ler a primeira carta à igreja de Éfeso. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Escreve, pois, ao anjo da igreja, é o anjo que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de pregar, eu gostaria de fazer aqui alguns breves agradecimentos. Em primeiro lugar, eu agradeço ao meu Senhor Jesus pela salvação da minha alma. Tudo o mais seria em vão se eu não fosse salvo na pessoa de Jesus Cristo. Estar aqui diante dos irmãos, se não fosse um salvo, seria em vão para vocês de ouvir uma pessoa que não tem salvação, e seria em vão para mim trabalhar neste mundo que é passageiro, dizendo-se cristão, e Jesus vir e não ter nada lá. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a minha gratidão maior é ao Senhor Jesus, porque Ele me salvou, não por merecimento, mas foi fruto da sua graça, mediante a fé que o Espírito Santo produziu em meu coração, através da ministração da sua palavra. Isto posto, em continuidade, eu agradeço à minha família, aos meus pais, que estão lá em Pernambuco nesse momento, já idosos, mas desde a minha infância me ensinaram a palavra de Deus, a fé cristã, me conduziram à escola bíblica dominical, onde, por graça de Deus, me tornei desde cedo aluno, depois professor. Já há 20 anos, irmã Elisama, estamos nesta luta para a glória do nome de Jesus. Também sou grato, dentro da minha família, à minha esposa, Márcia Ramalho, ali presente, companheira fiel, já há 18 anos. 18 anos andamos lado a lado, ela me suportando e eu suportando ela. Eu amando-a e ela me amando, e nós dois juntos caminhando para o céu. Também a minha filha Fernanda, esta moça linda que está ali, que Deus nos deu de presente, por promessa de Deus, e Deus cumpriu. Também agradeço ao meu pastor, o evangelista Fabrício Luciano Caioela. Ele disse que possivelmente não estaria aqui hoje, realmente não estou vendo ele aqui. Mas você deve estar se perguntando por que, em primeiro lugar, o seu pastor local e não o presidente? Porque o presidente, em relação a mim, é como Jó em relação a Deus antes da provação. Ele me conhece só de ouvir falar.
E o pastor Fabrício está comigo no dia a dia, então foi ele que me apresentou ao presidente no sábado, e o pastor presidente me disse que iria marcar um dia para eu estar aqui, mas iria, futuro do pretérito ainda, eu imaginei que fosse demorar um pouco. E aí, em seguida, eu agradeço aqui ao pastor presidente Eli Martins de Souza pela confiança que me outorga. Ele não é de entregar o púlpito da igreja a qualquer pessoa, mas ele achou graça em mim. E também, em seguida, agradecer ao pastor Elias Ferreira, que fez o contato hoje pela manhã. Tomei aquele susto, estava no trabalho, de repente o celular me disse que tinha um áudio do pastor Elias Ferreira, alguma coisa aconteceu, e ao ouvir o áudio ele me convocou para estar aqui esta noite. Então é com temor e tremor que eu estou aqui esta noite, temor a Deus e tremor físico também, mas é importante que a gente trema. Também quero aqui fazer menção a alguns amigos que, através deles, eu cheguei até aqui, porque eu não sou daqui de São Carlos, eu sou pernambucano, e vim da capital e depois para Osasco durante alguns anos, e estou em São Carlos há pouco mais de 3 anos, então eu tenho pouco conhecimento aqui. Mas alguns amigos, eles falam bem de mim por onde passa, e eu quero aqui fazer menção ao evangelista Ednei, ali atrás, que ele foi o copastor do pastor Gessé, e meu líder durante algum tempo. Então ele sempre fala de mim, na minha presença e na minha ausência também. Então o que ele falar de mim é verdade, seja lá o que for. Ele é uma pessoa, além de irmão em Cristo, é um amigo particular, por quem eu tenho muita gratidão e consideração. Deus continue abençoando a sua vida. Também faço menção ao pastor Gessé, de Jesus Menezes, que foi o meu pastor aqui em São Carlos durante 3 anos, quase 4, e Deus o abençoou, tirou de nós e levou lá para Bocaina, para presidir a igreja naquela localidade, e Deus tem abençoado. Então ele é uma referência aqui na cidade de São Carlos, então é também uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E também quero fazer menção ao presbítero que me antecedeu, Elias Moreira, também um amigo que a gente muitas vezes ensaia alguns hinos como estes, e desfrutamos de uma boa amizade. Muito bem, também, meus irmãos, não poderia deixar de fazer menção a 3 pastores que são referenciais na minha vida. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, meu presidente durante 17 anos na Grande São Paulo. Pastor Paulo dos Santos, meu pastor setorial por 5 anos, e pastor José Amaro da Silva, meu pastor setorial por 12 anos. Então, estes homens de Deus foram responsáveis por boa parte do que eu aprendi no ministério. Então, meus irmãos, nós vamos agora adentrar a palavra do Senhor, falando aqui de algumas recomendações do Senhor Jesus a uma igreja ortodoxa, porém fria. O livro do Apocalipse, para os professores e estudantes da Bíblia, ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele se encontrava preso na ilha de Patmos por volta do ano 90 depois de Cristo, durante o governo do imperador Domiciano, que perseguiu duramente a igreja do Senhor. João era aquele discípulo mais próximo de Jesus aqui na terra. Ele era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Imagine alguém perguntar de você e alguém dizer, é aquele discípulo a quem Jesus ama. É considerado como o apóstolo do amor. Sempre se referia à igreja como meus filhinhos. E depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus chamou Pedro e disse, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira pergunta, Pedro olhou para João e disse, Senhor, e desse aqui, o que será? Jesus disse, o que te importa ele? Se eu quero que ele fique até a minha volta, o que importa a ti? Cuida da sua vida. E aí divulgou-se um dito entre os discípulos de que João não morreria, mas Jesus nunca disse isso. Mas o fato é que os homens tentaram matar João de todas as formas,
e ele foi o único dos apóstolos que não fora martirizado. Ele foi exilado numa ilha praticamente inóspita, impossível de se sobreviver, mas o Senhor fez com que ele sobrevivesse ali. E naquela ilha, ele teve visões tremendas, e Jesus disse para ele: o que você vê, escreva, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve irão acontecer, as que são e as que hão de ser. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós temos aí um prefácio, a apresentação do livro, e uma visão que João teve de Jesus ressuscitado. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que tinha liberdade de encostar a cabeça no peito do mestre e fazer perguntas particulares, agora ele vê Jesus glorificado e caiu por terra, porque jamais alguém contemplou a glória de Deus com estes olhos carnais e permaneceu de pé. Quem contempla a glória do Cristo ressurreto, ele cai por terra, e João caiu. E Jesus disse: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, o que foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Alguém prega por aí que Jesus desceu não sei aonde, aí tomou a chave. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu leio que Jesus tem, como sempre teve. A chave da morte e do inferno sempre foi dele, ele nunca tomou de ninguém. Ele é o dono da vida. É ele que decide quem e quando alguém morre. Nós estamos no meio de uma crise humanitária, gente morrendo, gente entubado, internado, mas só vai quem Jesus quiser, porque a chave é dele. Você que está aqui esta noite, a chave está na mão dele. Alguém pode te ameaçar de morte, mas a chave é dele. É ele que decide o dia da minha e da sua partida para a eternidade. Nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, nós temos o registro de 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, que foi esta que nós lemos esta noite, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus disse para João escrever para cada um dos líderes dessas igrejas uma carta. E nesta primeira carta que nós vamos falar, é a carta à igreja de Éfeso. Antes de falar da igreja de Éfeso, eu quero trazer algumas considerações sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital do Império Romano na Ásia. Era uma cidade muito importante para o Império Romano. Na região da Ásia, a capital era Éfeso. Ela era também uma cidade portuária e muito rica. Naquela época, os transportes de mercadorias a nível internacional era feito por navegações. Então, uma cidade portuária era uma cidade de uma localização privilegiada que se desenvolvia muito economicamente. Então, esta igreja, ela estava em uma cidade que era capital do Império Romano na Ásia e era também uma cidade portuária muito rica. Mas Éfeso tinha também um outro detalhe: ela era uma cidade muito idólatra. Havia naquela cidade um templo internacional de culto a uma deusa chamada Diana, que é a correspondente de Ártemis, de Roma. Então, Éfeso era, no Brasil, uma cidade como Aparecida, onde se vêm pessoas do mundo inteiro para cultuar uma imagem que foi supostamente achada e que apareceu não sei aonde. E também Juazeiro do Norte, lá no Ceará, onde as pessoas vêm também de vários lugares peregrinar atrás do finado Padre Cícero. Então, Éfeso era uma cidade muito idólatra, muito entregue à idolatria. E a igreja de Éfeso, ela começou através de um casal de missionários chamado Priscila e Áquila. Este casal, eles eram do mesmo ofício do apóstolo Paulo, eram fabricantes de tenda, o marido, Áquila, e Paulo eram crentes. Paulo começou a se juntar a eles profissionalmente, eram da mesma profissão,
E eles integraram a missão do apóstolo Paulo. Chegaram em Éfeso, começaram a evangelizar. E quando eles estavam ali evangelizando, eles notaram que havia um pregador judeu de nome Apolo, muito eloquente, poderoso nas Escrituras, lia a Bíblia e explicava o Antigo Testamento com muita praticidade. Mas eles notaram que aquele pregador, ele não era pentecostal. Ele não conhecia Jesus como nós conhecemos, ele conhecia apenas o batismo de João. E o casal de missionários aproximou-se dele e disse: olha, vem aqui, vamos explicar melhor as coisas para você. E aí começou a dizer: João batizou com água, mas João disse que depois dele viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E este é Jesus, o Messias para os judeus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E a partir daquele momento, Apolo foi cheio do Espírito Santo e passou a ser também um grande missionário, que passou também por Corinto, pregou ali eloquentemente a palavra de Deus e era muito admirado ali a ponto de alguns dizerem: eu sou de Apolo, eu sou do grupo de Apolo, dos eloquentes. Outros diziam: eu sou de Pedro, outros: eu sou de Paulo. Então Apolo se tornou também um grande pregador. E depois de Apolo, claro, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, passou por Éfeso. Chegou lá, encontrou um grupo de 12 crentes e perguntou para eles assim: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles: o quê? Nós nem ouvimos falar em Espírito Santo, nem sabemos o que é isso. E Paulo começou a explicar, e aí a importância do crente ter conhecimento bíblico para responder a esse tipo de pergunta. Pedro disse que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da nossa esperança. E fica essa pergunta para mim e para você esta noite. Se alguém dissesse assim: você crê no quê? Você é pregador do quê? Você teria capacidade de explicar pelo menos o básico do cristianismo, do evangelho? Nós precisamos, senhores pastores, formar pessoas com esta característica, com condições de explicar para qualquer pessoa o básico do evangelho. Aquilo que os assembleianos começaram lá no início: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para nos levar para o céu. E aí me fez lembrar de uma senhora que eu vi esses dias em um vídeo. Já não tinha mais dentes na boca, para cima dos 90, dando risada, e uma moça filmando ela e disse: a senhora vai para onde? Ela disse: eu vou para a igreja. E olhou para quem estava filmando e disse: vocês são crentes? E elas não responderam nada: nem tem vontade? É muito bom ser crente. E dava risada. Falei: olha que bênção. Os crentes antigamente tinham essa característica. Em poucas palavras de conversa já entrava Jesus, entrava o evangelho. E Paulo era assim. Paulo, onde ele chegava, ele falava de Jesus. E ele disse: eu sou um devedor, tanto a judeu como a grego, de anunciar o evangelho. E sobre mim pesa esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Pois bem, continuando aqui sobre a igreja de Éfeso, Paulo, após explicar para estes crentes a doutrina pentecostal, ele lhes impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Aqui está, meus irmãos, a evidência inicial do falar em línguas. Como é que eu sei que alguém é batizado no Espírito Santo? Se ele falar em línguas. É possível alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Não. A evidência inicial é o falar em línguas. Em todas as ocasiões que nós encontramos no Novo Testamento de alguém que foi batizado no Espírito Santo, ele falou em línguas. Em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10, depois em Atos 19, nesse texto aqui, sempre o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E aí, depois disso, Paulo passou 2 anos em Éfeso, discipulando esta igreja, ensinando todos os sábados a palavra de Deus. E esta igreja, ela se tornou uma referência na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Imagine uma igreja que por 2 anos foi discipulada pelo apóstolo Paulo.
O grande apóstolo Paulo, doutor dos gentios, que antes era fariseu, mas aprendeu o evangelho com ninguém menos que Jesus Cristo. Quando Paulo falava do evangelho, ele sempre dizia assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi o evangelho dos meus pais, dos meus pastores, mas Paulo recebeu direto do Senhor Jesus, seja por visão ou por inspiração. Mas era um homem cheio da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, e cheio também do conhecimento da verdade. Então a igreja de Éfeso, ela tinha estas características. Ela foi discipulada, doutrinada pelo apóstolo Paulo. Mas aí, após a morte do apóstolo Paulo, esta igreja se tornou uma igreja formal e fria. E aí, como que isso acontece, irmão? Uma igreja com estas características, de repente ouve de Jesus que ela deixou o primeiro amor. E nós, assembleianos, precisamos tomar cuidado para isso não acontecer conosco e nós ficarmos vivendo apenas de história. Nós somos uma igreja centenária. Nós somos uma igreja que tem a maior editora do mundo evangélica. Nós somos a maior denominação evangélica pentecostal do mundo. Nós temos milhões de membros em todo o Brasil. E daí, se nós deixarmos o primeiro amor? O Senhor Jesus, Ele traz aqui algumas recomendações para a igreja de Éfeso, que serão muito importantes para nós no século 21. Nós fomos bem doutrinados, claro. De fato, nós temos, irmãos, grandes teólogos ao longo da nossa história. A nossa denominação, ela foi fundada por 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ambos vieram dos Estados Unidos por revelação divina. Deus disse até o lugar em que eles deveriam desembarcar, um lugar chamado Pará, que inicialmente não tinha GPS, nem o Waze, não tinha nada disso, e eles imaginaram, deve ser algum país pequeno, que a gente não sabe o nome. Foram ao mapa e descobriram que esse lugar ficava no norte do Brasil, e vieram. Daniel Berg, ele tinha pouca escolaridade, ele era um operário, mas Gunnar Wingren era um teólogo, e ele veio para o Brasil, mas eram homens de Deus. Depois deles vieram homens como Levi Petrus, Bruno Skolimowski, vieram Eurico Bergsten, muitos teólogos renomados da Suécia e dos Estados Unidos, Bernard Johnson, e nos trouxeram, nos ensinaram profundamente a palavra de Deus. Nós somos, de fato, doutrinariamente, uma igreja privilegiada. A característica da Assembleia de Deus, eu sempre digo, é a que está neste símbolo, eu acho que deve estar aqui, que está ali na frente, uma espada e uma pomba com fogo. Temos ali 2 símbolos da Assembleia de Deus. Uma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi abundantemente explicada em nossos púlpitos. E do outro lado, equilibrando o fogo pentecostal. Então nós precisamos nos manter na doutrina bíblica pentecostal, sim, mas sem descuidar jamais da busca pelo poder do Espírito Santo. É indispensável na vida de qualquer crente, de qualquer pregador, a unção do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele diz para a igreja de Éfeso que Ele tem domínio sobre a igreja. Logo aí no versículo 1, na parte B, Ele diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou os 7 castiçais. Que no capítulo 1, nós vemos que isso representa os pastores. Os castiçais de ouro representava a liderança da igreja. Então o Senhor Jesus, Ele tem domínio sobre a igreja. Os pastores são embaixadores, representantes de Cristo, a quem nós devemos obediência, sim, mas a igreja é e continuará sendo de Jesus. A igreja do Senhor, ela continuará sendo invencível. Não existe força mundana ou espiritual que consiga vencer a igreja do Senhor, porque é dele. A Bíblia diz que Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Quando Jesus instituiu a igreja, Ele disse:
Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, mas a confissão de Pedro, edificarei, na primeira pessoa, edificarei a minha igreja. E o que acontece? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Várias portas já se levantaram do inferno contra a igreja. Pensam que vão conseguir calar ou vencer a igreja. No primeiro século tentaram eliminar os crentes. Foi uma carnificina só. Jogaram uns para as feras comer, jogaram outros no fogo, colocaram outros como luminosos, colocava fogo nos crentes, os crentes iam iluminar as praças. Iam lutar com as feras, as maiores atrocidades que você possa imaginar. Jogaram crentes em um tacho de óleo quente. Derretia lá, mas não negava o nome de Jesus. Porque a igreja do Senhor é invencível. Quando o inferno percebeu que não adiantava matar crentes, porque quanto mais eles matavam, mais a igreja crescia e avançava por todo o império, até que se tornou maioria. Aí ele mudou a estratégia. Em vez de matar os crentes, ele tentou se misturar com os crentes. E aí essa estratégia foi mais eficaz. Ele tentou misturar a igreja com o Estado. E aí passou o imperador a querer tomar decisões na igreja, querer controlar. Passou a negociar a ordenação de bispos e assim foi corrompendo a igreja. Porém, sempre haverá o remanescente de Deus. Pode ser que alguns se corrompam, mas a totalidade da igreja do Senhor nunca irá se corromper. Jesus virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aqui entre os presentes, há igreja do Senhor. Pode ser que alguém aqui não seja, pode ser que alguém aqui esteja na dúvida, já tenha perdido o primeiro amor. Mas nem todos perderão o primeiro amor. O Senhor mantém um povo seu na terra. A segunda recomendação que o Senhor Jesus diz aqui, é que Ele habita no meio da igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou a totalidade da igreja. Se por um lado Jesus tem a liderança da igreja, é Ele que controla, Ele também está aqui, entre nós. Jesus nunca prometeu para nós, igreja do Senhor, vida boa aqui na terra, como prega a teologia da prosperidade. As pessoas hoje pregam um evangelho assim, você sai do mundo, vem para a igreja e seus problemas acabaram, igual a Polishop. Seus problemas acabaram. E aí joga fora tudo quanto você tem e diz, basta a igreja, agora seus problemas acabaram. Estão limitando Jesus a um solucionador de problemas. Mas isso não tem base na Bíblia. Jesus não prometeu vitória a tudo aqui nessa terra. Ele prometeu aflições, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem uma coisa que Jesus prometeu. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A companhia de Jesus comigo e com você é garantida. E se você passar para a eternidade, seja de qualquer forma for, você não vai sozinho. Quando nós lemos Lucas 16, lá diz que tinha um rico e Lázaro. Não era a condição social o problema ali, mas é que um temia a Deus e outro não. Então o que temia a Deus, o que não temia a Deus morreu e foi sepultado, só isso. Mas o que temia a Deus morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esta é a diferença. Quem não teme a Deus morre e é sepultado. E dali é lançado para o abismo, no Hades, que já é uma antessala do inferno. Mas quem teme a Deus, ele morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso de Deus. E vai aguardar a trombeta tocar para ressuscitar, primeiro do que os que estiverem vivos, e subir a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a diferença. Então Jesus habita no meio da igreja. Mas o Senhor Jesus também, nós vemos nesse texto, que Ele, na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas. O Senhor Jesus diz aí que Ele conhece o trabalho da igreja, conhece o sofrimento, a sinceridade e as motivações. Isso nos ensina o seguinte: muitas pessoas têm esse problema, está trabalhando na igreja e diz, nessa igreja ninguém me vê.
Eu estou trabalhando, pastor Elias, pastor Eli, não me veem. Mas tem um que vê, irmão, que é Jesus. O seu trabalho, Paulo disse, no Senhor não é em vão. Qualquer trabalho que você faz aqui na casa do Senhor e lá fora, não é em vão, se você fizer para o Senhor. Ele diz aqui, eu conheço o teu trabalho. Pode ser que ninguém esteja te vendo, porque talvez o seu trabalho não aparece aqui na terra, do ponto de vista humano. Quem é regente, aparece, vem reger aqui na frente. Quem canta, aparece. Quem prega, aparece. Quem ensina na escola dominical, aparece. Mas tem trabalhos que você faz, principalmente fora do templo, que não aparece aqui. Talvez não apareça nos relatórios da igreja. Na secretaria, o número de membros, as almas que você ganhou, trouxe, talvez aparece quem trouxe para batizar. Mas quem foi lá buscar, às vezes não aparece. Mas o Senhor conhece o seu trabalho. Talvez você esteja sofrendo perseguição, até de gente interna, até de quem está ao seu lado e deveria te ajudar. Às vezes você sofre perseguição. O Senhor conhece também o teu sofrimento. Tem um hino que diz assim, conte para Deus os seus problemas. O problema é que às vezes a gente prefere contar no Facebook. A gente prefere colocar no Instagram lá, sentindo-se chateado, sentindo-se arrasado, em vez de dobrar o joelho e dizer, Jesus, tu sabes. Mas a gente prefere colocar uma carinha feia, ou contar para A, B e C, que não podem nos ajudar. Nunca conte seus problemas para quem não pode te ajudar. Conte para Jesus. Só conte um problema para alguém se ele puder te ajudar. E mesmo assim, pense 10 vezes antes de contar. Porque você conta, e aí eu contei para o meu melhor amigo, aí ele também tem um melhor amigo. E o melhor amigo dele também tem um melhor amigo, e a coisa vai se espalhando. Daqui a pouco, uma particularidade da sua vida, que você não queria que ninguém soubesse, já está sendo comentada aí nos bastidores. Mas se você contar para Jesus, nós estudamos, acho que semana passada, sobre Elias, lá no Monte Horebe. Eu acho lindo aquele texto, que o Senhor fala para Elias, que fazes aqui, Elias? E aí ele abre o seu coração para o Senhor e diz, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e eles estão procurando a minha vida para tirar. Deus não questionou Elias, não desdenhou dos seus problemas, não disse que ele era um fraco, que ele deveria estar orando, não disse nada disso. Mas falou, sai daí, Elias, vem para cá, vamos conversar. E aí veio um vento, um fogo, um terremoto, e Deus não estava em nenhum deles. Mas depois uma voz, uma brisa, e uma voz mansa e delicada, perguntando a mesma coisa. E aí, a partir dali, Deus concede a Elias novas missões. Quando ele pensou que era o fim, na verdade é o que nós estamos estudando essa semana, a vitória. Estava chegando o momento dele ser levado ao céu, e ele lá, chateado, arrasado. Mas quando você pensa que é o fim, a vitória está chegando. O Senhor Jesus conhece teu trabalho, teu sofrimento. E o mais importante, Ele conhece a sua sinceridade e as suas motivações. Jesus não conhece apenas o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. Nós temos motivações ocultas, que as pessoas olham e não sabem por que eu estou fazendo isso ou aquilo, mas Deus sabe. Então Ele diz assim, eu conheço a tua sinceridade, conheço as tuas motivações. Uma outra recomendação, Jesus vê também as nossas falhas. Se Jesus vê as nossas qualidades, que às vezes as pessoas não veem, Ele vê também as nossas falhas, que às vezes nós queremos esconder. Alguém pode chegar aqui e tentar esconder, tentar dourar a pílula, fazer ali uma introdução sobre a vida dele, mas lá em cima caem todas as máscaras. Lá no céu não adianta você esconder.
Não adianta você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, porque lá Jesus conhece você por dentro e por fora, mais do que você mesmo. É isso que Jesus dizia para a igreja de Éfeso: tenho contra ti algumas coisas. Talvez a igreja de Éfeso, o pastor de Éfeso, se orgulhasse das coisas que ele era. Talvez ele dissesse assim: eu sou um pastor ortodoxo, eu mantenho a doutrina de Paulo, eu não me afastei e tal. E aí Jesus fala para ele assim: eu conheço as tuas falhas, conheço as tuas obras, tenho algumas coisas contra você. O Senhor Jesus, ele também faz apelos e advertências a esta igreja, que nós podemos meditar nelas em casa. Por que ele faz isso? Ele mesmo responde: eu castigo, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Quando o Senhor nos repreende, usa alguém para nos repreender, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós cheguemos ao céu. Quando Deus usa um pastor para te exortar, para muitas vezes te dar uma palavra mais dura, uma repreensão, não é porque o Senhor quer ver você triste, não, é porque Ele te ama. Tudo que Jesus faz por nós é por amor. Ele morreu por amor, Ele nos repreende por amor, Ele permite que nós passemos algumas situações adversas, porque Ele nos ama e quer nos ver crescer espiritualmente. E sem aprovação nós não somos aprovados, sem passar por algumas dificuldades nós não nos aproximamos dEle. Muitas vezes, se nós tivermos tudo nesta vida, nem crentes somos. Então o Senhor às vezes Ele tira algumas coisinhas do nosso caminho, para a gente não desviar, para a gente não se afastar de Deus. Por último, o Senhor Jesus, Ele quer que a sua igreja ouça o que diz o Espírito Santo, e tem promessas para quem vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você ainda está sensível, irmão, irmã, à voz do Espírito Santo? Ou o Espírito fala e parece que não é com você? Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Num culto como esse, o Espírito Santo fala desde o início, desde o momento em que começamos a oração. Aliás, desde o momento que saímos da nossa casa. Se você der ouvidos, o Espírito Santo vem falando com você. E ele fala de várias formas. Não podemos imaginar que o Espírito Santo fala apenas em profecia ou em revelação. Tem gente que anda atrás de revelação, anda atrás de videntes, porque ele acha que o Espírito Santo só fala se for em profecia. Então ele olha para a igreja, o irmão ali tem o dom de profecia, então eu vou na casa dele consultar, para ele orar por mim. E aquele irmão ali não tem, então não vou, não quero a oração dele não. Deus não fala somente em profecia, não, irmão. Deus fala em revelação, em profecia, sim, em sonhos, sim. Mas Ele fala também, e principalmente aqui, na exposição bíblica. Quando você prega a genuína palavra de Deus, é o Espírito Santo que está falando com a igreja, porque foi Ele que inspirou estas palavras. E a Bíblia nos diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus disse: nem um jota nem um tio cairá da lei antes que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, você não se tornará uma igreja fria, uma igreja sem empatia, uma igreja sem a presença do Espírito, mas se você ouve o Espírito falar diariamente, aí você avança para o alvo. Aí você não se torna uma igreja como a de Éfeso, mas você se torna uma igreja como a de Filadélfia e a de Esmirna. Essas duas igrejas não receberam nenhuma crítica do Senhor Jesus. Receberam elogios, receberam promessas, críticas não. Mas tem uma outra que foi o contrário, foi Laodiceia, não recebeu nenhum elogio, só crítica. É morno, não é frio nem quente, tomara que fosses frio. Se fosse frio tinha um jeito, mas morno, vou te vomitar da minha boca. Imagina a igreja ouvir isso de Jesus. O Senhor Jesus tem promessa para quem vencer. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus quer que a sua igreja mantenha, sim, a ortodoxia doutrinária.
Eu não estou pregando contra a doutrina da igreja. Ao contrário, eu sou um doutrinador da igreja. Trabalho nesta área. É importante o ensino bíblico, a doutrina bíblica. Mas ele quer também que a sua igreja mantenha a ortopraxia e o fervor. O que é ortodoxia e ortopraxia? Ortodoxia é a doutrina correta. É você se manter na palavra. E ortopraxia é você praticar aquilo que aprendeu. A Bíblia diz assim: se você sabe essas coisas, bem-aventurado será se as praticar. Tiago diz para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sermos também cumpridores. Ouvinte, é como alguém que se olha no espelho. Olhei, daqui a pouco virei, mas como que eu era? Não se lembra, mas volta a olhar. Assim é aquele que apenas ouve a palavra. Essas palavras que vocês ouviram esta noite é para serem praticadas, para praticar no dia a dia, lembrar-se de ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Espírito Santo, lembrar-se de orar, lembrar-se que o Senhor Jesus tem domínio sobre a igreja, lembrar-se que Ele habita no meio da igreja, que Ele é onisciente, conhece tudo. Quando estiver sofrendo, lembre-se que você ouviu esta noite que o Senhor conhece o teu sofrimento. Quando alguém disser que você não é sincero, que você não faz as coisas, o Senhor Jesus conhece a tua sinceridade. E quando você achar que não tem falhas, que você é o perfeito, lembre-se que o Senhor Jesus conhece também as nossas falhas. Não adianta, irmãos, querermos separar aquilo que Deus uniu. O credo, ele precisa andar junto com a conduta. Aquilo que eu creio e prego precisa estar de acordo com aquilo que eu pratico. A minha vida é a melhor pregação que existe. A teologia, ela precisa andar junto com a devoção, para assim nos mantermos no primeiro amor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pelo convite, pastor Elias. Continue orando por nós. Deus abençoe.